Muito obrigado a todos. É uma grande honra ter o primeiro-ministro Mark Carney conosco. Como vocês sabem, há apenas alguns dias, ele venceu uma eleição muito importante no Canadá. E eu acho que provavelmente foi a melhor coisa que aconteceu para ele, mas não posso me gabar disso. O partido dele estava perdendo feio e ele acabou vencendo. Então eu realmente quero parabenizá-lo. Provavelmente foi um dos maiores retornos da história da política, talvez até maior que o meu. Mas eu só quero te parabenizar. Na verdade, foi uma grande eleição. Nós estávamos assistindo com interesse. E eu acho que o Canadá escolheu uma pessoa muito talentosa, uma pessoa muito boa, porque conversamos várias vezes antes da eleição. E é uma honra tê-lo na Casa Branca e no Salão Oval. Você vê o novo e melhorado Salão Oval, que está ficando cada vez mais bonito com amor. Nós cuidamos dele com muito carinho. E 24 quilates de ouro, isso sempre ajuda também. Tem sido muito divertido rever algumas das belas fotos que estavam guardadas nos cofres. E ficaram lá por muitos, muitos anos, em alguns casos, mais de 100 anos. Elas estavam guardadas nos cofres dos grandes presidentes ou quase grandes presidentes. Todos com um motivo para estarem lá, cada um deles. Então é muito interessante, mas eu só quero te parabenizar. Você fez uma campanha realmente incrível. Eu assisti ao debate e achei que você foi excelente. E acho que temos muitas coisas em comum. Temos alguns pontos difíceis para discutir e tudo bem. Também vamos discutir Ucrânia-Rússia, a guerra, porque o Mark quer que isso acabe tão rápido quanto eu. Eu acho que isso precisa acabar. Tivemos uma notícia muito boa ontem à noite. Os OTs anunciaram que não estão, ou pelo menos anunciaram para nós, que não querem mais lutar. Eles simplesmente não querem mais lutar, e nós vamos respeitar isso. E nós vamos parar os bombardeios e eles capitulou. Mas, mais importante, nós vamos confiar na palavra deles. Eles dizem que não vão mais explodir navios. E esse era o objetivo do que estávamos fazendo. Então isso é só uma notícia. Acabamos de saber disso. Então, eu acho isso muito, muito positivo. Eles estavam afundando muitos navios que, como você sabe, navegavam lindamente pelos vários mares. Não era só o canal, eram muitos outros lugares também. E eu vou aceitar a palavra deles, e nós vamos parar o bombardeio aos OTs. Com efeito imediato, e Mark, você vai avisar todo mundo sobre isso. Aliás, você tem algo a dizer sobre isso? É um anúncio bem grande. Sim, sempre foi sobre a liberdade de navegação. Eles são um grupo de indivíduos com armamento avançado que estavam ameaçando o transporte marítimo global, e o objetivo era fazer isso parar. E se isso vai parar, então nós também podemos parar. Então, eu acho que é um desenvolvimento importante. E talvez antes disso, nós vamos, como vocês sabem, para o Oriente Médio e Arábia Saudita. Vamos para os Emirados Árabes Unidos e para o Catar. E isso vai ser, acho que, na segunda-feira à noite. Alguns de vocês vão com a gente. Acho que antes disso, vamos ter um anúncio muito, muito grande para fazer, do tamanho máximo possível. E não vou contar sobre o que é, mas vai ser, e é algo muito positivo. Eu também. Eu diria a vocês se fosse negativo ou positivo. Não consigo esconder isso. É realmente, realmente positivo. E esse anúncio será feito na quinta, sexta ou segunda-feira antes de partirmos. Mas será um dos anúncios mais importantes que já foram feitos em muitos anos sobre um certo assunto, um assunto muito importante. Então, todos vocês estarão aqui. Mark, você gostaria de dizer algumas palavras? Obrigado, senhor presidente. Estou na ponta da cadeira. De verdade. Mas, obrigado pela sua hospitalidade e, acima de tudo, pela sua liderança. O senhor é um presidente transformador, com foco na economia, com uma atenção incansável ao trabalhador americano, protegendo suas fronteiras, combatendo o flagelo do fentanil e de outros opioides, e garantindo a segurança do mundo. E eu fui eleito. Com a ajuda dos meus colegas aqui. Vou dividir o mérito.
para transformar o Canadá com um foco semelhante na economia, protegendo nossas fronteiras, novamente. Em relação ao fentanil, com muito mais ênfase em defesa e segurança, protegendo o Ártico e desenvolvendo o Ártico. E, você sabe, a história do Canadá e dos Estados Unidos é que somos mais fortes quando trabalhamos juntos e há muitas oportunidades para essa cooperação. E estou ansioso para, você sabe, abordar algumas dessas questões que temos, mas também encontrar essas áreas de cooperação mútua. Então, podemos ir a qualquer lugar. Muito bom, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui, senhor presidente, o senhor. Presidente. MHMUs. Você recebeu. O MPA recebeu. Não, na verdade, foi muito eficaz. E ainda é muito eficaz, mas as pessoas precisam segui-lo. Então, sabe, isso tem sido um problema. As pessoas não seguiram, mas foi um passo de transição, um pouco. Como você sabe, ele termina em breve. Vai ser renegociado em breve. Mas achei que foi um passo muito positivo em relação ao NAFTA. O NAFTA foi o pior acordo comercial da história do nosso país, provavelmente da história do mundo. E esse foi um acordo de transição. E vamos ver o que acontece. Você sabe, nós vamos começar a possivelmente renegociar isso, se for mesmo necessário. Eu não sei se ainda é necessário, mas cumpriu papel importante. O maior papel que cumpriu foi que nos livramos do NAFTA. O NAFTA foi um acordo injusto para os Estados Unidos. Um acordo realmente terrível. Nunca deveria ter sido feito. Foi feito há muitos anos, mas nunca deveria ter sido feito. Nunca deveria ter sido feito. Nunca deveria ter sido feito. Estados, você gostaria que seu primeiro acordo comercial fosse com quem? Eu adoraria isso. Olha, eu tenho muito respeito por esse homem e eu o vi crescer, de certa forma, subindo de posição. Quando ninguém dava chance para ele, e ele fez uma campanha excelente. Ele fez um debate ótimo. Aquele debate foi muito útil. Eu ia levantar a mão. Não sei se isso é bom ou ruim. Isso pode te prejudicar. Mas não, ele fez uma eleição excelente, na minha opinião. E sim, algo pode acontecer. Algo pode acontecer. Sim, por favor. Não, nós vamos ser amigos do Canadá. Independente de qualquer coisa, nós vamos ser amigos do Canadá. O Canadá é um lugar muito especial para mim. Eu conheço tanta gente que mora no Canadá. Meus pais tinham parentes que moravam no Canadá, minha mãe em especial. E, não, eu amo o Canadá. Eu tenho muito respeito pelo canadense. Wayne Gretzky. Quero dizer, quão bom é o grande. Vocês têm um jogador de hóquei muito bom aqui nos Capitals, por quem eu tenho muito. Ele também é um cara grande e durão. Acabou de quebrar o recorde. E ele é um cara sensacional. Sabe, nós recebemos o time aqui e eu pude conhecer muitos dos jogadores. Mas, agora, o Canadá é um lugar muito especial. Sim, obrigado. Surpreendente. Eu queria a sua resposta. O senhor disse que o Canadá deveria. Não, bem, eu ainda acredito nisso, mas é preciso 2 para dançar, certo? Mas sim, eu acredito. Quero dizer, acredito que seria um corte de impostos enorme para os cidadãos canadenses. Vocês têm forças armadas de graça, têm um atendimento médico incrível e outras coisas. Haveria muitas vantagens, mas seria um corte de impostos enorme. E também é algo bonito. Como incorporador imobiliário, sabe? Eu sou incorporador imobiliário de coração. Quando você elimina aquela linha traçada artificialmente, alguém desenhou aquela linha muitos anos atrás, tipo, com uma régua, só uma linha reta atravessando o topo do país. Quando você olha para aquela formação linda, quando está tudo junto, eu sou uma pessoa muito artística. Mas quando olhei para aquilo, sabe, eu disse, é assim que deveria ser. Mas, sabe, eu só acho que seria muito melhor para o Canadá. Mas não vamos discutir isso, a menos que alguém queira discutir. E eu acho que há benefícios enormes para os cidadãos canadenses, impostos muito mais baixos, forças armadas gratuitas, que, sinceramente, já oferecemos de qualquer forma, porque estamos protegendo o Canadá. Se vocês algum dia tivessem um problema, mas eu acho que, sabe, seria realmente uma união maravilhosa, porque são 2 lugares. Eles se dão muito bem, gostam muito um do outro.
Bem, se me permite. Como você sabe, no ramo imobiliário, há alguns lugares que nunca estão à venda. Isso é verdade. Estamos sentados em um agora mesmo, sabe? O Palácio de Buckingham, se você também já visitou. E, tendo me encontrado com os donos do Canadá ao longo da campanha nos últimos meses, não está à venda, nunca estará à venda. A oportunidade está na parceria e no que podemos construir juntos. Já fizemos isso no passado. E parte disso, como o presidente acabou de dizer, diz respeito à nossa própria segurança. E meu governo está comprometido com uma mudança significativa no nosso investimento em segurança canadense e na nossa parceria. E vou dizer também que o presidente revitalizou a segurança internacional, revitalizou a OTAN, e nós estamos assumindo nosso papel de peso total na OTAN, e isso fará parte disso. E eles têm isso. Devo dizer, o Canadá está aumentando a participação militar. Participação porque o Mark sabia, eles estavam baixos e agora estão aumentando. Algo muito importante, mas nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Bem, É ótimo estar no podcast. obrigado. Vamos falar sobre coisas diferentes. Você sabe, queremos proteger nosso setor automobilístico. E o Mark também quer. Mas queremos proteger, queremos fabricar os automóveis. E queremos, você sabe, temos uma abundância tremenda de energia. Mais do que qualquer país. Nós temos, no Alasca, o ANWR foi reaberto. O ANWR é uma das maiores descobertas do mundo. Dizem que é maior do que a Arábia Saudita. Eu não sei, mas é muita coisa. Mas temos quantidade enormes de energia. Outros países não têm. Somos sortudos nesse sentido. Eles têm energia. Nós temos energia. Temos mais do que jamais poderíamos usar e mais do que poderíamos vender, na verdade. E vocês têm a mesma coisa. Somos dois países muito sortudos. Se você olhar para a China, eles não têm isso. É uma grande desvantagem. Outros países, a maioria dos países não tem. A maioria dos países não tem isso. O Canadá e nós temos muitas vantagens em relação a outros lugares. Senhor prefeito, eu preciso fazer isso. Eu preciso sair daqui para que você possa me ver. Considere o que o Sr. Carney acabou de dizer, que o Canadá não está à venda. Isso torna a discussão um pouco mais difícil de começar? Não. O tempo dirá. É só uma questão de tempo. Mas eu digo, nunca diga nunca. Já tive muitas coisas que pareciam impossíveis e acabaram se tornando possíveis, e só possíveis de uma forma muito amigável. Mas se for para o benefício de todos, você sabe, o Canadá nos ama e nós amamos o Canadá. Acho que isso é a coisa mais importante. Mas vamos ver. Com o tempo, vamos ver o que acontece. O que achamos? Eles querem se reunir e no momento não estão fazendo nenhum negócio. E aqueles navios estão dando meia volta no Oceano Pacífico. Grande volta. São navios enormes. Esses navios levam cerca de 16 quilômetros para virar. E nós perdemos $1 trilhão para a China no comércio por causa de um presidente incompetente que tivemos, que me antecedeu, extremamente incompetente. Você está descobrindo isso cada vez mais agora. E ao não negociar, não estamos perdendo nada. Então estamos economizando $1 trilhão. É muito. Mas eles querem negociar e querem ter uma reunião, e nós vamos nos reunir com eles no momento certo. Eu não me encontrei com eles. Claro, você saberia se eu tivesse me encontrado. Eu contaria para vocês. Eles querem se reunir, mas agora, veja, eles estão sofrendo muito. A economia deles está sofrendo muito porque eles não estão fazendo comércio com os Estados Unidos. E eles ganharam a maior parte do dinheiro deles com os Estados Unidos. Não se engane, eles não ganham dinheiro com outros países desse jeito. E eles estavam ganhando. Nós tínhamos um desequilíbrio comercial. Nós tínhamos um déficit. Ou eles tinham um superávit. Em outras palavras, de mais de $1 trilhão. Pense nisso, mais de $1 trilhão. E por causa dos 145%, essa é a única razão, mas porque agora eles têm uma tarifa de 145%. Não há comércio. Você não consegue negociar com 145%. Portanto, estamos, de certa forma, eu acho, $1,1 trilhão. Em outras palavras, não estamos perdendo $1,1 trilhão. Nosso déficit está muito melhor.
Quando comecei, eu dizia que estávamos perdendo bilhões de dólares por dia no comércio. Isso está mudando rapidamente. Nós analisamos os números esta manhã. Então, estávamos perdendo. Os Estados Unidos, durante o governo Biden, estavam perdendo mais do que. Nem vou te dar os números porque são tão constrangedores, mas bilhões de dólares por dia no comércio. Esses números estão mudando rapidamente por causa das tarifas. Não se esqueça, agora estamos recebendo 25% sobre carros, 25% sobre alumínio, 25% sobre aço. E talvez mais importante, um número enorme de empresas está vindo para os Estados Unidos. A Honda. Temos um movimento incrível. As montadoras estão vindo para cá em níveis que nunca vimos antes. O maior investimento já feito nos Estados Unidos está acontecendo agora. Trilhões de dólares. Eu diria que podemos chegar a 9 trilhões de dólares. Você pode olhar para outros presidentes. Eles não tiveram nenhum trilhão de dólares. Durante todo o mandato deles, olhe para o Biden. Ele teve números ruins. As pessoas saíam, ninguém vinha. As pessoas saíam e ele nem sabia a diferença. A única coisa que ele sabia era entrando. Sabe quem eram essas pessoas? Imigrantes ilegais, ok, vindos de prisões, de instituições psiquiátricas, de todos os tipos de lugares que não eram bons, de gangues, da Venezuela. Eles estavam entrando e eram criminosos e assassinos. 11.888 pessoas que mataram, e pelo menos metade delas matou mais de uma pessoa. Foi isso que o Biden trouxe para o nosso país. Eu estou trazendo grandes empresas. Temos a Apple investindo 500 bilhões de dólares. Temos o Jensen, como você sabe, vai ser 500, o maior fabricante de chips ou pensador de chips, como eu chamo. Ele é realmente mais um pensador do que um fabricante. Mas também temos o fabricante, o Sr. Branco. Conheci todos eles no último, foi um curso intensivo, mas todos estão se mudando para a América por causa das tarifas. As pessoas não perceberam isso, algumas pessoas percebem, algumas pessoas inteligentes percebem. Então temos mais dinheiro entrando. É realmente uma coisa incrível. Temos mais dinheiro sendo investido nos Estados Unidos agora do que em qualquer outro momento da nossa história, e não chega nem perto. E eu acho que o número real pode ser 9 ou 10 trilhões. Nós não sabemos de todo mundo que está fazendo isso. Temos muitos. Acabei de ouvir falar de uma fábrica que está sendo construída agora. Uma empresa realmente de altíssimo nível. E eles não vieram à Casa Branca. Eles estão fazendo isso simplesmente porque vale a pena. Porque se construírem aqui, não há tarifas. E esse é o grande mercado. Esse é o mercado que nos diferencia dos outros. Esse é o mercado onde todo mundo quer estar. Agora, se eu não tivesse vindo aqui e feito isso, de repente, não seríamos mais o mercado onde todos querem estar. Então conseguimos fazer isso a tempo. Mas vamos ter um grande anúncio. E não estou necessariamente dizendo que é sobre comércio. Voltando ao início, vamos ter um grande anúncio nos próximos dias. Um anúncio que será tão incrível, tão positivo. E não estou dizendo só de comércio. Finalizando, também temos uma situação porque todo mundo pergunta quando vocês vão assinar acordos. Não precisamos assinar acordos. Poderíamos assinar 25 acordos Howard se quiséssemos. Não precisamos assinar acordos. Eles precisam assinar acordos conosco. Eles querem uma fatia do nosso mercado. Eles querem uma fatia do nosso mercado. Então podemos simplesmente sentar e eu vou fazer isso em algum momento nas próximas 2 semanas. E eu vou sentar com o Howard e o Scott, com o nosso grande vice-presidente, que tem feito um trabalho realmente muito bom. Temos boas notícias para compartilhar em várias frentes. Mas o JD vai estar lá assim como o Mark. E nós vamos sentar e colocar números justos na mesa. E vamos dizer: é isso que este país, o que nós queremos. E parabéns, temos um acordo. E eles vão dizer, ótimo. E vão começar a negociar ou vão dizer, não está bom. Nós não vamos fazer isso. Eu disse, você não precisa comprar. Podemos pensar, bem, eles têm esse direito. Sabe, talvez a gente tenha errado um pouco. Então vamos ajustar. E aí vocês vão dizer, está tudo tão caótico. Não, nós somos flexíveis.
Mas vamos sentar e, em algum momento, em alguns casos, vamos assinar alguns acordos. Isso é muito menos importante do que o que estou falando. Vamos apenas definir um valor justo para negociar. E vai ser um valor muito justo. Vai ser um valor baixo. Não queremos prejudicar países. Queremos ajudar países. Queremos ser amigáveis com países. Vocês continuam escrevendo sobre isso. Acordos. Quando vamos assinar, é muito simples. Nós vamos dizer, em alguns casos, queremos que vocês abram o país de vocês. Em outros casos, queremos que vocês eliminem suas tarifas. Quero dizer, a Índia, por exemplo, tem uma das tarifas mais altas do mundo. Não vamos aceitar isso. E eles já concordaram em eliminar isso. Eles vão reduzir a tarifa a zero. Eles já concordaram. Eles nunca teriam feito isso por ninguém além de mim. Então, vamos colocar alguns números e vamos dizer: nosso país está aberto para negócios e eles vão entrar e vão pagar pelo privilégio de poder comprar nos Estados Unidos da América. É muito simples. É muito simples. Então eu gostaria que parassem de perguntar quantos acordos você vai assinar esta semana. Porque um dia vamos chegar a apresentar 100 acordos e eles nem precisam assinar. Tudo o que eles precisam fazer é dizer: vamos começar a enviar nossos navios agora mesmo para buscar o que quisermos ou para trazer o que quisermos. É muito, muito simples. E acho que meu pessoal não deixou isso claro. Nós vamos assinar alguns acordos, mas muito mais importante do que isso é o seguinte: nós vamos definir o preço que as pessoas vão ter que pagar para comprar nos Estados Unidos. Pensem em nós como uma loja de super luxo, uma loja que tem os melhores produtos. Você vai vir e vai pagar um preço. E nós vamos te dar um preço muito bom. Vamos fazer negócios muito bons. E em alguns casos, vamos ajustar. Mas é assim que as coisas são. E nós fomos explorados por todo mundo durante 50 anos. Por 50 anos. E simplesmente não vamos mais aceitar isso. Não podemos mais fazer isso. E não podemos deixar nenhum país fazer isso conosco. Não vamos mais aceitar isso. Nos moletons. Nos moletons com capuz. Você pode nos contar um pouco mais sobre o acordo que você fez com os Outis? Não, não é um acordo. Eles disseram, por favor, não nos bombardeiem mais e nós não vamos atacar seus navios. E onde você ouviu isso? Não importa onde eu ouça. É uma fonte muito boa. Uma fonte muito boa. O que você acha, Mark? Eu diria que é bem boa, né, JD? Uma fonte muito boa. Bem, eles não querem ser. Eles não querem ser. Eles não querem mais ser bombardeados. Já esperava isso acontecer. Não atrás de você. Você falou do USCA. O USCA está preparado para abandonar esse pacto? Ou enquanto ao USCA? Não, não. Está tudo certo. Está lá. É bom. Usa para certas coisas. Está lá. O USCA é um bom acordo para todo mundo. Não vou falar isso sobre o Mark, mas eu não gostava do antecessor dele. Eu não gostava de uma pessoa que trabalhava para ele. Na verdade, ela era péssima. Ela era uma pessoa terrível. E ela realmente prejudicou muito esse acordo porque tentou se aproveitar dele e não conseguiu. Você sabe de quem estou falando. Mas então, você sabe, nós tivemos um ruim relacionamento. Por causa que discordávamos de como eles viam o acordo. E nós encerramos isso. Nós colocamos um fim naquilo. Esse relacionamento basicamente. O USCA é ótimo para todos os países. É bom para todos os países. Temos uma negociação chegando no próximo ano ou algo assim. Para ajustá-lo ou encerrá-lo. Senhor presidente. Sim. Vou apenas dizer uma palavra sobre o USCA, se me permite, senhor presidente. É uma base para uma negociação mais ampla. Algumas coisas sobre isso vão ter que mudar. E parte da maneira como você conduziu essas tarifas aproveitou aspectos existentes do USCA. Então, vai ter que mudar. Há outros elementos que surgiram, e isso é parte do que vamos discutir. Certo. Sobre a segurança da fronteira. Obrigado. Durante a campanha, o primeiro-ministro Trudeau falou sobre a traição americana. Como você reage ao fato de que o Canadá decidiu não comprar tanto na loja americana como Lunch e decidiu se associar com outros países? Bem, nós não fazemos muitos negócios com o Canadá do nosso ponto de vista. Eles fazem muitos negócios conosco.
Estamos em cerca de 4%, e geralmente essas coisas não duram muito tempo. Você sabe, temos coisas ótimas, produtos excelentes. O tipo de produto que vendemos, ninguém mais pode vender, incluindo militar. Olha, nós fazemos o melhor equipamento militar do mundo e o Canadá compra nosso equipamento militar, o que apreciamos. Mas fazemos o melhor equipamento militar do mundo, de longe. Os mísseis, os submarinos, tudo. Tudo que temos é realmente de primeira linha. Eu reconstruí nosso exército durante nosso último mandato. Tolamente, demos alguns para o Afeganistão, o que não deveria ter acontecido. Mas isso foi acho que foi o momento mais embaraçoso na história do nosso país. Eram apenas pessoas muito incompetentes. Mas se você olhar para o homem que agora está à frente do nosso Estado-Maior Conjunto, ele liderou o ataque ao ISIS para mim. É por isso que ele é o chefe do Estado-Maior Conjunto. E, levantando Caim, ele foi inacreditável. E como você sabe, derrotamos o ISIS em 3 semanas. Era para levar 5 anos. Fizemos em 3 semanas, e ele comandou a campanha. Eu disse, eu gosto dele, mas eu já o conhecia antes. Eu fui ao Iraque, e concordamos com um plano, e esse foi o plano. E como você sabe, fizemos isso em tempo recorde. Então você sabe, temos o melhor equipamento do mundo, temos o melhor em muitas coisas. Mas o Canadá faz muito mais negócios conosco do que nós com o Canadá. Sim. Senhor presidente. Posso perguntar sobre seus investimentos, senhor presidente? 1. Quando você acha que os investimentos que você anunciou, os trilhões, finalmente aparecerão nos dados econômicos deste ano? Você está falando sobre as tarifas? Sobre investimentos que anunciou. Se anunciou. Acontece, eles estão começando plantas de inteligência artificial. Não são pessoas que procuram financiamento. É bom. No setor imobiliário, adquire um terreno, procura financiamento, obtém licença de zoneamento. Após 5 anos, começa a construir, consegue um banco, mas ele não é bom. No entanto, essas pessoas têm uma quantidade massiva de dinheiro. O Atos Chips foi uma coisa ridícula, porque isso não os faz construir. Tudo o que fizemos foi dar dinheiro a empresas muito ricas. O Atos Chips que foi feito por Biden. Bilhões. Nós damos a eles bilhões de dólares. Eles nem precisam fazer nada com isso. Então, se você não fosse, se você não tivesse. E eu não quero ser um espertinho, mas se você não seguisse o DEI, se você não seguisse todas as diferentes coisas, VOC. Se você não fosse VOC, você nem poderia usar o dinheiro. Você tinha que ter uma certa porcentagem disso e daquilo e daquilo e daquilo. É impossível de ter. As pessoas, as empresas realmente reclamaram para mim. Eles dizem, eles me deram todo esse dinheiro, mas ninguém consegue fazer essas pessoas fazerem qualquer coisa. Quero dizer, veja, o presidente Obama, e se ele quisesse ajuda, eu daria ajuda porque sou um construtor muito bom e construo no prazo, dentro do orçamento. Ele está construindo sua biblioteca em Chicago. É um desastre. E ele disse algo no sentido de, eu só quero DEI. Eu só quero VOC. Ele quer pessoas VOC para construí-la. Bem, ele conseguiu pessoas VOC, e eles têm enorme estouros de custo, o trabalho parou. Eu não sei, é um desastre. E eu não gosto que isso aconteça porque eu acho que é ruim para a presidência que uma coisa dessas aconteça. Ele tem uma biblioteca que é um desastre. E ele queria ser muito politicamente correto, e não usou bons, duros, fortes, trabalhadores da construção civil que eu adoro. Marco, eu adoro esses trabalhadores da construção civil. Mas ele não queria trabalhadores da construção civil. Ele queria pessoas que nunca tinham feito isso antes. E ele tem um desastre em suas mãos. Como milhões de dólares, muitos. Quero dizer, realmente, muitos milhões de dólares acima do orçamento. E eu adoraria ajudá-lo com isso, ou alguém mais. Eu poderia recomendar profissionais, mas não foi construído de maneira profissional, certo? Quando esses investimentos começarão a afetar os dados. Aliás, também não foi, na Califórnia. Um pequeno trem indo de São Francisco para Los Angeles, que está sendo administrado por Gavin Newsom, o governador da Califórnia. Você já ouviu falar de Gavin Newsom? Aquele trem é o pior estouro de orçamento que já vi. Está completamente fora de controle. Então eles disseram, tudo bem, não entraremos em São Francisco, vamos parar 25 milhas antes.
E não entraremos em Los Angeles, vamos parar 25 milhas antes. São centenas de bilhões de dólares para este projeto estúpido que nunca deveria ter sido construído. E então perceberam que teria sido muito menos caro se apenas oferecessem serviço de limusine de ida e volta. De graça, teriam economizado centenas de bilhões de dólares. Eles têm aviões que vão para lá por 1/100 do custo. E eles têm carros, tem uma coisa chamada rodovia que vai e volta e não está totalmente utilizada. E eles se envolveram com esse projeto. E Gavin, infelizmente, você sabe, eu sempre gostei do Gavin. Eu tinha um bom relacionamento com ele. Eu acabei de conseguir muita água para ele, sabe? Eu enviei pessoas para liberar aquela água porque ele se recusou a fazer isso. Nós conseguimos muita água para ele. Se eles tivessem aquela água e se tivessem feito o que eu disse para fazer, não teriam tido os incêndios. Em Los Angeles, aqueles incêndios teriam sido apagados muito rapidamente. Mas se você pensar sobre isso, e você tem que dar uma olhada nesse PROI, é o pior estouro de orçamento que eu já vi. Eu já vi muitas pessoas estúpidas construírem muitas coisas estúpidas, mas esse é o pior estouro de orçamento que eu já vi. O que está acontecendo entre São Francisco e Los Angeles? E você vai querer perguntar sobre isso, porque este governo não vai pagar. Eu disse ao nosso novo e excelente secretário de Transportes, ele está fazendo um bom trabalho. Shane Duffy, eu disse, nós não vamos pagar por essa coisa. Eles estão simplesmente, está fora de controle. Isso é algo que você não tem coisas assim. Não é nem concebível. Tipo, 30 vezes acima do orçamento, 30 vezes. É a coisa mais louca que eu. E agora são centenas de. Era para ser um trem simples. E eu acho que a mídia deveria dar uma olhada nisso. E eu adoraria que ele concorresse à presidência do outro lado, sabe? Eu adoraria ver isso. Mas eu não acho que ele vai concorrer, porque só aquele projeto, e bem, isso e os incêndios e muitas outras coisas, praticamente o tiram da corrida. Senhor Presidente, qual é o seu? Que mudanças você gostaria de ver no USCA? Vamos trabalhar em algumas mudanças sutis, talvez. Eu nem sei se vamos lidar com o USCA. Estamos Atenas, estamos lidando mais com conceitos agora. Olha, agora, estamos fazendo comércio, temos comércio. Eles estão pagando uma tarifa sobre carro, e aço e alumínio. E eu acho que temos uma base de 10% ou algo assim para as tarifas. Né? Estamos nos dando muito bem. Agora, não indo mais longe, mas temos um acordo. Fizemos algo até mesmo com persas. Você quer discutir isso, Howard, com relação ao Canadá? O que ajuda o Canadá? Claro. Então, nós fizemos um acordo com as montadoras de que 15% das suas peças do USCA estão incluídas. Então, 15% das peças estrangeiras do preço de varejo sugerido pelo fabricante não são tarifadas para ajudar a manufatura doméstica a realmente prosperar. Então, isso lhes deu a chance de poder construir suas fábricas de peças de automóveis. Se eles vão, muitas dessas empresas já têm fábricas, e o que elas precisam fazer é apenas preenchê-las. Mas elas podem construí-las nos Estados Unidos, então demos elas um período de tempo bastante substancial, eu acho. Só para esclarecer, senhor presidente, há algo que o primeiro-ministro dirá a você hoje, que mudará sua opinião. Sobre tarifar o Canadá? Tarifar carros? Tarifar o Canadá. Há algo que ele possa dizer a você, durante suas reuniões com ele hoje, que o faria? Suspender as tarifas sobre o Canadá? Se os canadenses não quiserem, você respeitaria isso? Sim. Claro, eu respeitaria, mas isso não é necessariamente um acordo de um dia. Isso é ao longo de um período de tempo que eles têm para tomar essa decisão. Sim, vá em frente. Sim, se opugar. Bem, se respeitosamente, a opinião dos canadenses sobre isso não vai mudar no 51º dia. Em segundo lugar, somos o maior cliente dos Estados Unidos. Na totalidade de todos os bens. Então, somos o maior cliente dos Estados Unidos. Temos um setor automotivo tremendo entre nós, e as mudanças que eles fizeram foram úteis. Você sabe, 50% de um carro que vem do Canadá é americano. Isso não é como em qualquer outro lugar do mundo. E, sobre sua pergunta, se há uma coisa. Não, é uma discussão maior. Há forças muito maiores, forças envolvidas. E isso levará algum tempo e algumas discussões, e é por isso que estamos aqui, para ter essas discussões, e isso é representado por quem está
sentado ao redor da mesa. Veja, o conflito é muito amigável. Nós não, isso não vai ser como. Tivemos outro pequeno desentendimento com outra pessoa que foi muito diferente. Esta é uma conversa muito amigável, mas queremos fazer nossos próprios carros. Nós realmente não queremos carros do Canadá. E colocamos tarifas sobre carros do Canadá. E em um certo ponto, não fará sentido econômico para o Canadá fabricar esses carros. E não queremos aço do Canadá porque estamos fazendo nosso próprio aço e estamos tendo enormes usinas de aço sendo construídas agora enquanto falamos. Nós realmente não queremos aço canadense, não queremos alumínio canadense e várias outras coisas, porque queremos ser capazes de fazer isso nós mesmos. E nós, por causa, você sabe, do pensamento passado das pessoas, temos um déficit tremendo com o Canadá. Em outras palavras, eles têm um superávit conosco. E não há razão para estarmos subsidiando o Canadá. O Canadá é um lugar que terá que ser capaz de se sustentar economicamente. Eu suponho que eles possam. Vou te dizer que o Trudeau, quando falei com ele, eu costumava chamá-lo de governador Trudeau. Acho que isso provavelmente não ajudou na eleição dele. Mas quando falei com ele, eu disse, então, por que estamos aceitando seus carros? Por que estamos aceitando seus? Nós queremos fabricá-los. Nós mesmos. Quero dizer, eu disse, e se o preço dos seus carros aumentasse ou se colocássemos uma tarifa. Se colocássemos uma tarifa de 25% nos seus carros, o que isso significaria para você? Ele disse, isso significaria o fim do Canadá. Ele realmente me disse isso. E eu disse, essa é uma resposta estranha, mas eu entendo a resposta dele. Mas, não, quero dizer, é difícil justificar, subsidiar o Canadá na ordem de talvez 200 bilhões de dólares por ano. Nós protegemos o Canadá militarmente e sempre protegeremos. Não vamos, você sabe, isso não é uma questão de dinheiro. Isso, mas sempre protegeremos. Mas, você sabe, isso não é justo. Mas por que estamos subsidiando o Canadá em 200 bilhões de dólares por ano ou qualquer que seja o número? É um número muito substancial. E é difícil para o contribuinte americano dizer, puxa vida, adoramos fazer isso. Muito obrigado. Vamos ter um. Muito obrigado. Muito obrigado.